O Jornal da Manhã recebe aqui no nosso estúdio o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, ele que veio a João Pessoa participar de um evento de governança sustentável. Ministro, uma honra tê-lo aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan João Pessoa. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, uma satisfação estar aqui contigo, Lustosa, especialmente nessa cidade que eu admiro tanto. Eu sou um profundo admirador de João Pessoa e também da Paraíba. Então, estar aqui contigo e para falar sobre um tema que também estou trabalhando muito pelo Brasil, que é a questão ambiental, mas a governança como um todo, né? Estou aqui acompanhado do secretário Silveira, que tem um trabalho muito importante, o Wellison Silveira, é um advogado especialista nessa área ambiental, e eu preciso dizer para João Pessoa e para a Paraíba que hoje esse município de João Pessoa é destaque em nível nacional e internacional. Lá atrás nós fizemos um curso sobre governança aqui, implantamos integridade e agora estamos num trabalho para implantar a área ambiental e João Pessoa acabou sendo escolhido o melhor município da integridade na América Latina. Então, um destaque nacional e internacional que João Pessoa possui. E como eu conheci João Pessoa lá em 2000, não, antes disso, eu estive aqui em 1974. Você não era nascido ainda. Ainda não. E nem o cameraman, nem o Leonardo, nem o Danella, que não eram nascidos. Eu vim com o meu Fusca, que eu tinha, 1500, vim lá de Santo Ângelo, da fronteira com a Argentina, de carro até aqui, e num congresso que tinha em Recife, e aí aproveitei para conhecer o Hotel Tambaú, que era a nova sensação da época, construído pela Varig. E desde aquele tempo eu venho seguidamente aqui, já vim várias vezes, recentemente várias palestras fiz aqui, para implantar a governança na atual administração, que está, de certa forma, na vanguarda, a Prefeitura Municipal em termos de governança no Brasil. E eu fico muito feliz de que eu veja uma pessoa, até porque o meu nome é João Augusto Nardes, e o João Pessoa foi um bom modelo e um bom exemplo para todos no Brasil, e que esse município hoje é destaque em nível nacional. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui, para estar contigo, Lustosa, para falar sobre o tema da governança, que é um tema vital. Eu considero importantíssimo a questão da governança. E falar em vital, já que eu falei na palavra vital, eu queria dar uma novidade para ti em primeira mão. Por favor. O Herman Benjamin é o atual presidente do Tribunal de Justiça e agora, em dezembro, assume o Vital do Rego. O Vitalzinho vai ser presidente do Tribunal de Contas da União. Então teremos o paraibano no STJ, presidindo, o Herman Benjamin, e também, paralelamente, o Vital do Rego no Tribunal de Contas da União, que o senhor faz parte. Eu já presidi, fui eu que dei posse para ele há 10 anos atrás, e dei posse para o Vital como presidente do tribunal, e agora eu vou tê-lo como presidente do Tribunal de Contas, né? O tribunal, como é que é escolhido? É o Congresso que faz uma votação dentro do Senado, dentro da Câmara, 3 vagas para o Senado, 3 vagas para a Câmara dos Deputados, formam 6, 2 da carreira técnica, vêm 2 auditores ou do Ministério Público, formam 8, e o presidente escolhe um de 9 ministros. Então, o Tribunal de Contas terá um paraibano presidente brevemente, e eu considero, vou te dizer aqui, já conhecendo esses 10 anos do Vital, é um homem muito preparado, muito equilibrado, tem uma capacidade intelectual acima da média, e certamente, tanto ele como o Herman, vou agradecer muito o estado da Paraíba, que eu sou profundo admirador como gaúcho. Eu aprendi a conhecer esse estado, então eu sou muito feliz de estar aqui, mais uma vez fazendo palestra para aperfeiçoar a administração pública, mas aqui já tem bons gestores, tem bons profissionais, tem bons representantes, como o caso do Vital e do Herman Benjamin, que estão lá em Brasília. Sua expectativa para o Tribunal de Contas, antes da gente entrar no assunto aqui, João Pessoa, porque a gente vive um momento de discussão e de tentativa de conciliação entre a política e a justiça em relação às emendas PIX, as emendas parlamentares, mais transparência, mais possibilidade de fiscalização por parte
próprio Tribunal de Contas. Qual a sua avaliação dessa discussão que está sendo feita? Estamos avançando no sentido de dar publicidade às particularidades de cada destinação de recurso aqui no Brasil? Eu acho que tem que ter transparência, que é uma das regras da governança, né? Transparência é fundamental. A transparência é um dos componentes, é uma das ferramentas da governança. A governança que eu estou implantando no Brasil, comecei esse trabalho lá em 2014, quando eu presidi o tribunal. Eu criei algumas coisas que são fundamentais para transformar a nação brasileira. Por isso que eu escrevi o livro Governança, o Desafio do Brasil, o primeiro livro. Segundo livro da Governança, a Esperança, e o terceiro livro agora sobre Centro de Governo. Então, uma das ferramentas da governança é transparência. E no caso das emendas tem que ter transparência. E tem que ter outra coisa mais importante, para as pessoas entenderem. Eu vou tentar falar a linguagem mais simples possível para as pessoas entenderem. Tem que ter transparência, ou seja, publicar tudo isso. O deputado pode fazer as emendas para os estados, para o município, mas tem que ter uma coisa que não tem ainda, que eu considero importante, Lustosa, que é um planejamento de que essas emendas possam ter uma aplicação de forma eficiente, ou seja, o dinheiro que vem para o município, o estado que o deputado faz, que o senador, tem que estar integrado a um planejamento estratégico. O que eu quero dizer com planejamento estratégico? Não adianta eu botar uma emenda para A, B ou C se não vai dar um resultado feito para o conjunto da sociedade. Aliás, eu me especializei nessa área, Lustosa. Eu escrevi 4 livros sobre o tema, a governança, de como a gente entregar resultado para a sociedade, porque a pessoa que está me vendo e que está me escutando, ele paga 150 dias de impostos por ano. Quem mantém a estrutura do Estado brasileiro, ou seja, do Estado, município, União, é o povo. E esse povo paga. Ele tem que ter transparência. Então, a emenda pode vir, mas desde que esteja num planejamento integrado para que a estratégia daquele recurso seja bem aplicada e tenha um efeito para a sociedade, de forma coletiva. Se não tiver isso bem sincronizado, com transversalidade. O que é transversalidade? O município, o Estado e a União tem que estar em conjunto trabalhando e pensando como montar uma estrutura para o aperfeiçoamento da administração pública. O senhor considera que o Congresso acabou usurpando uma das funções do próprio Executivo, que é de planejar, de estabelecer metas? O Executivo é eleito com um programa de governo que precisa ser cumprido. E quando boa parte do orçamento está nas mãos dos deputados e senadores, acaba inviabilizando algumas ações. O senhor acha que há um conflito nessa participação tão forte do Congresso no orçamento? Bem, primeiro eu vou dizer que é necessário ter essa transversalidade, essa sincronização, esse entendimento para as pessoas entenderem de forma mais fácil. Mas muitas vezes o governo não tem planejamento. O problema é que falta planejamento. Não se discute plano de Estado e nem se discute plano de governo em relação às políticas públicas futuramente. Se fala em nome de pessoas. A, B ou C pode ser um bom candidato. E não tem projeto. Então, na verdade, o país tem que melhorar a sua governança. Por que eu estou pregando, Lustosa, a questão da governança? Que a gente tem que pensar estrategicamente para onde nós queremos ir. O país não tem um projeto de Estado, de nação. Nós não temos um projeto assim. Vamos montar um projeto para sincronizar, entrosar a saúde e atender bem as pessoas. Não está bem montado isso. Então, o fato de fazer o deputado emenda é importante, porque está indo recurso, mas tem que estar sintonizado com aquilo que se deseja fazer estrategicamente no Estado, no município, na União. Tem que ter uma sintonia entre Estado, município e União. E se não tiver esse planejamento adequado, não tem governança, porque aí o dinheiro é gasto de forma inadequada. E aí quem perde é quem paga a conta. É o povo que está me escutando e te ouvindo e nos vendo, é ele que está pagando 150 dias de trabalho. Por isso que eu tenho pregado a governança como um tema central para a nação brasileira. Por isso que eu escrevi o meu segundo livro, Da Governança à Esperança. Sem uma boa governança, nós não temos esperança. A gente tem percebido que o avanço tecnológico tem permitido e auxiliado a fiscalização das gestões públicas. Eu acredito que com o governo federal e o TCU não é diferente.
quais são os desafios que o próximo presidente, inclusive o paraibano, terá que enfrentar para aperfeiçoar também o acompanhamento da gestão pública? O Tribunal de Contas da União está muito bem montado, sem falsa modéstia. A gente conseguiu fazer na nossa gestão, mas é a soma de todas as gestões. Eu só fui pegando o que tem de bom e aperfeiçoando. O Vital vai pegar um projeto já de governança montado no TCU. Vou te dar uma informação importante. Você que está nos acompanhando, nós sabemos onde está indo o dinheiro da saúde, nós sabemos onde está indo o dinheiro das rodovias, das ferrovias. Nós queremos indicadores de governança, que o país não tinha. O que é indicadores de governança? É você saber como é que está a governança das pessoas nos ministérios ou nas estatais, para ver se tem gente bem preparada para atender. Na saúde, por exemplo, nós perdemos dinheiro no Covid, aplicamos mal, medicamentos ficaram vencidos porque não tinham um trabalho adequado. Então, nós conseguimos implantar uma avaliação da governança da saúde, não somente das compras também. O Brasil compra 1,3 trilhões de compra, todo mundo compra, né? Se não tem um bom planejamento, o dinheiro vai ser mal aplicado, que compra medicamento e depois vence o medicamento e perde tudo, ou começa uma obra e deixa inacabada. Então, o Vital já vai pegar um TCU mais organizado. E conversando com o Vital, eu sinto de que ele vai conseguir fazer uma coisa que eu desejo, que para você é muito importante, Lustosa, e para quem está me ouvindo e me vendo. É a questão de a sociedade ajudar a fiscalizar, fazer uma governança digital. A sociedade ter elementos para poder ele fazer a fiscalização direta aonde está sendo colocado o dinheiro, ou seja, a cidadania participar mais ativamente. Eu acho que se ele conseguir fazer isso, e ele me diz que quer fazer isso, o Vital será certamente um dos melhores presidentes, irá me superar. Eu mudei 500 auditores de posição e criei as secretarias especializadas. Hoje nós temos noção de saber tudo o que está acontecendo. Nós temos que fazer isso nos tribunais de contas do Estado. Temos que fazer isso também no Tribunal de Contas da União, que já está montado. A lei da governança já foi aprovada na Câmara, da gente monitorar todo mundo. Estou falando em governança, as pessoas falam, isso é muito difícil, o ministro Nares está falando palavras difíceis. Vou resumir. Governança não é diferente de uma família. Lustosa, tu tem um pai, tu tem uma mãe que te orienta a vida toda. Nós temos que estar orientando a vida toda também os secretários, os funcionários públicos, fiscalizando eles. Governança é direcionar, avaliar e monitorar. Direciona o líder direciona, o prefeito, o governador. O pai e a mãe são líderes dos seus filhos, então eles direcionam. Então a governança é como se fosse uma família, mas só que tu tem que trabalhar com uma grande família quando você administra, e aí tu tem que ter todas as ferramentas. E aí a ferramenta da transparência, da integridade, da avaliação de risco é muito importante. Agora teve aquela situação lá no Rio Grande do Sul da enchente, faltou a avaliação de risco. E eu alertei o prefeito, vamos implantar a avaliação de risco. Se ele tivesse avaliado o risco e faltou monitorar as bombas de água, 80% de Porto Alegre ficou alagada, ou sem luz, ou sem água, durante muitos dias, porque não foi feita a manutenção, o monitoramento, a manutenção das bombas de água lá da cidade que está abaixo do nível do mar. Aqui, João Pessoa poderá alagar? Poderá alagar, João Pessoa. Eu estou alertando o prefeito atual, temos que fazer políticas preventivas, fazer políticas que evitem, e aí a prevenção é muito importante, é a governança. Então, o que eu fiz no tribunal? Fazer governança preventiva, não deixar desviar, não deixar superfaturar, fazer as políticas preventivas antes que as coisas aconteçam. Pode ser feito aqui em João Pessoa também, para evitar que João Pessoa alague. Porque aí nós vamos falar sobre governança climática. Sim. Por exemplo, a governança climática, que eu vou fazer essa palestra, estou fazendo aqui e em outras, implantar a governança climática é trabalhar antes que aconteça uma inundação em João Pessoa ou em qualquer cidade litorânea, porque a tendência é o mar avançar. E nós vamos perder terra para o mar. E nós vamos perder parte de João Pessoa, onde que tem apartamentos, tem casa, hoje vão desaparecer. Então, o que tem que fazer? Governanças preventivas. Fazer um trabalho para evitar que isso aconteça. Em Porto Alegre foram feitos isso lá nos anos 60,
41 deu uma grande enchente, e aí depois não foi feita a manutenção, não foi feita a governança, não foi feito o monitoramento. O que eu prego na nação é que nós temos que ter políticas preventivas para evitar as perdas, que quem paga essa conta, no final, é o cidadão que está me vendo aí. O senhor citou a situação lá da sua terra, do Rio Grande do Sul, realmente deixou o Brasil perplexo com o tamanho da devastação que aquelas chuvas fortes provocaram. Mas estamos falando de mudança climática. O senhor bem disse, pode acontecer aqui também. O que aconteceu no Rio Grande do Sul trouxe um outro patamar para essa discussão de governança na área sustentável, de meio ambiente, de preparação das cidades para receber chuvas cada vez mais volumosas. O senhor acha que esse episódio já trouxe um foco maior para esse tipo de debate? Sim, eu fico feliz que eu tenho falado muito com a administração local, com o prefeito, com o governador, estive com o governador. Aqui já tem uma secretaria municipal de mudança climática, que o Wellison é o secretário, que está aqui me acompanhando. Acho que isso é muito importante, já estão se preparando, e eu estou fazendo isso em todo o Brasil, de tentar fazer essa prevenção, como eu implantei no Tribunal de Contas da União, as políticas preventivas e secretaria especializada. Nós conseguimos avançar tanto nisso, Lustosa, que hoje nós estamos fazendo uma auditoria mundial do clima. Eu pensei 10 anos atrás que era possível fazer uma auditoria mundial do clima. O que é isso que o ministro Nardes está falando? O que é? É você criar indicadores de desenvolvimento sustentável e também de clima, para monitorar o clima, porque podíamos ter evitado parte do que aconteceu em Porto Alegre. Lá o prejuízo é imenso. João Pessoa pode ter prejuízos imensos também. A Paraíba, todos os estados que tenham chuvas torrenciais, e se não souber fazer uma prevenção de segurar a água ou de fazer uma governança da água para que a água seja desviada ou seja feito um tipo de segurar a água para que ela não vá e não continue invadindo as cidades, depende de um planejamento. E aí a governança das águas é importante. Então, eu estou trabalhando para produzir água. Eu produzo água aqui. Por incrível que pareça, você não sabe disso, Lustosa, vou falar na minha palestra, vou mostrar. Eu sou produtor de água para chegar aqui no São Francisco. Eu estou a 1.000 metros de altitude lá em Brasília. Eu vendi minha propriedade no Rio Grande do Sul e comprei lá próximo de Brasília. Então, eu estou a 1.000 metros. Eu tenho 40 nascentes na minha fazenda, na minha propriedade. Então, eu estou plantando lá, já plantei 10.000 árvores, vou plantar 80.000 árvores. Com as árvores que eu estou plantando, eu consigo direcionar a água mais pelo lençol freático, vai para o rio Urucuia, que é o principal afluente do rio São Francisco, e o rio São Francisco traz a água para cá. Então, dá para a gente produzir água. Eu sou produtor de alimentos, produzo grãos, produzo também açaí, estou plantando vários tipos de árvores, porque a árvore ela canaliza mais para baixo e vem pelo lençol freático. Então, a posição do rio São Francisco se fortalece com água vindo do principal afluente, que é o rio Urucuia. E eu estou exatamente no nascedouro do rio Urucuia. Então, eu sou produtor de água e produtor de alimentos, para poder vir água para cá. Fui eu que despertei para o Rogério Marinho, inclusive, que ele começasse um projeto de águas brasileiras. Ele começou esse projeto na minha propriedade, quando eu levei 10 ministros do governo anterior, no governo ainda do presidente Jair Bolsonaro, para começar um projeto de águas brasileiras, águas de todo o Brasil. E aí nós conseguimos fazer a transposição e finalizar a transposição do Rio São Francisco. Então, respondendo à tua pergunta, é possível sim fazer políticas preventivas. O que você tem que ter é a capacidade de se organizar, capacidade de pensar, refletir, e eu estou fazendo, então, em nível mundial, uma auditoria, não sozinho, o ministro Nardes não consegue fazer nada, graças ao TCU, graças aos auditores, graças ao atual presidente Bruno, que está na liderança, e graças ao Vital, que vai assumir, porque o Vital vai ser o relator de todo esse projeto. Então, juntamente com a Paraíba, eu como gaúcho, nós estamos envolvidos num grande projeto de liderança mundial para implantar políticas e indicadores climáticos de governança do planeta. Então, é um sonho que eu tive lá atrás e agora estamos realizando. Ministro Augusto Nardes, muito obrigado por ter vindo aqui à Jovem Pan João Pessoa, participar dessa entrevista e volte sempre. Obrigado, um abraço a todos, uma satisfação estar aqui nessa terra que eu gosto tanto.